Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai e nosso Deus, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre, justiça, salvação para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que as bênçãos e o amor infinito do nosso Rei dos Reis seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Respondendo aqui a uma questão muito falada hoje entre pessoas principalmente leigas, pessoas sem conhecimento, e eu até não os culpo, porque é uma dúvida. Você não tem conhecimento de algo e vê alguma coisa que aparentemente aos seus olhos parece indigno ou desonesto. Aí você fica em dúvida. Aí olha assim, será que de fato isso é bíblico? Aí rechaça, tira o couro, fala, calunia. Mas em quê? Hoje, uma das coisas que se mais fala dentro do meio religioso, e muitas das vezes, e em muitos, principalmente na boca dos ímpios, do povo do mundo, é sobre pastores ricos. Como vocês podem ver no título do vídeo, é lícito cobrar para pregar? Tem base bíblica para isso? Antes de mais nada, para a gente não dar muito arrodeio, não tem base bíblica para isso, para eu cobrar para pregar. Você não vê Jesus Cristo cobrando para pregar, você não vê os apóstolos cobrando para pregar, você não vê nenhum profeta de Deus cobrando para pregar, você não vê isso em canto nenhum da Bíblia. Não é bíblico. Agora, é bíblico? Sim. O quê? O pastor receber sustento. Aí eu vou direto logo ao ponto para não ficar só de minhas palavras. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vejam só o que aqui diz Paulo conversando com os coríntios. Olha só o que ele diz. Não sabeis, 1 Coríntios, se você quiser conferir aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados, se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Então aí eu já mato a pau já qualquer forma de especulação. É lícito um pastor sobreviver e ter salário? Sim, é lícito. O que não é lícito, é claro, lógico, porque a gente tem picareta. Todos os setores da sociedade, infelizmente, está corrompido pelo mal. O mal adentrou a todo o sistema da sociedade. Já de muito tempo. Já de anos, desde quando Adão e Eva pecou, o mal adentrou e aí começou a corromper todos os setores da sociedade. Nos tempos de Cristo, os líderes religiosos, corrompidos pelo sistema romano e vários outros. E hoje que não é diferente. Cada vez que a gente se aproxima mais do fim dos tempos, as coisas ficam piores. A corrupção impera em vários setores da sociedade. E claro, dentro da igreja, pastores corruptos que roubam os dízimos, que roubam as ofertas, megatemplos com suas ideias e desvaneios, extraindo, fazendo interpretações bíblicas fora de contexto, igrejas com campanhas e mais campanhas, fazendo as pessoas de cobaia para extorquir dinheiro das mesmas com campanhas com coisas totalmente ilícitas, coisas que não são bíblicas, que você não vê na Bíblia em canto nenhum, mas o povo perece por falta de conhecimento, porque não examina as escrituras. Aí são alvo fácil na mão desses larápios, ricos que se enriquecem nas costas dos inocentes. Agora, biblicamente, como a gente viu, biblicamente, sim, é lícito você, um pastor que vive da igreja, eu estou aqui na igreja, se for possível o dia todo, se você precisar de mim,
estou levando a mensagem, estou pregando, estou cuidando, estou à frente. A igreja tem auxiliares, tem obreiros, tem diáconos, tem presbítero, mas a palavra final é do pastor. Tudo aqui é para me auxiliar, mas a palavra final é minha, a responsabilidade é minha. E principalmente se eu estiver em subcongregações, que são igrejas que devem satisfação, devem toda a informação do seu templo a outra congregação, a maior, uma sede, mãe. Aí eu tenho que prestar conta. Tem a tesouraria, tem tudo eu tenho que prestar. A palavra final aqui dentro, eu que tenho que prestar conta. A responsabilidade é grande nas minhas costas. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho minha vida e é dedicada toda a obra de Deus, toda a Deus, todo o templo. Eu não tenho o outro trabalho, outro meio de vida. Agora, quando a Bíblia fala nisso, quando Paulo fala e ensina aqui em Coríntios, eu poderia usar vários textos da Bíblia. Vários textos eu poderia usar. Eu estou usando só pequenos, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Mas aqui de uma forma rápida e objetiva. Quando Paulo fala assim, sobreviver, não está falando que você vai ganhar 100 mil reais por mês. Não está falando disso. Só se a igreja quiser lhe pagar 100 mil reais por mês. Mas não é esse o caso. Está falando de você de uma forma de um salário, de uma forma de você sobreviver dignamente. Com sua esposa, com seus filhos. E você aí se dedicar 100% à obra de Deus. Agora é claro que tem ministérios. Por exemplo, tem o Ministério Maranata, ao qual eu conheço um irmão, que ele chega e diz, não, os pastores lá não têm salário, eles têm uma ajuda de custo com o combustível, mas eles têm trabalho. Nos tempos de Cristo, os rabinos, eles tinham empregos. Não se falar do templo. O templo, como estava de pé, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles viviam exclusivamente do que se entregava, de dízimo de ofertas. Mas os rabinos de sinagoga locais, não, eles tinham trabalho. É como hoje, tem igrejas que eles têm emprego, tem só uma ajuda de custo. Mas outras não, eu quero você integralmente dentro do templo, que você se dedique à obra. A qualquer momento que eu precise, que a igreja precise, que as ovelhas precisem, o pastor está ali. E como é que vai ser para sobreviver? Não está falando que ele vai ficar milionário, todo ano trocando de carro. Honda Civic híbrido, depois uma Ford Courier. Não está se falando nisso, está falando de uma sobrevivência digna. Isso é lícito, como a gente viu aí. Vive do Evangelho, me dedico ao Evangelho, é lícito sim. É bíblico, está aí. E ainda mais ainda, se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, uma outra parte. Eu vi até um pastor falando de pessoas que estavam falando sem conhecimento de causa. Eu sei que a gente fica indignado por causa de alguns ladrões, lobos travestidos de ovelhas que adentram para roubar as ovelhas. Sim, aí é angustiante. Mas tem os honestos, e é de uma forma lícita. É lícito sobreviver, viver do Evangelho, sim, é lícito. Não roubar, mas viver dignamente, se dedicando à obra de Deus, cuidando da minha família, sim. E se eu chegar, se fosse aqui, ó, Gálatas, já o mestre falando, Paulo falando aos Gálatas, Gálatas 6,6. Mais ainda, vejam só, o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. E aí? Gálatas 6,6. Depois faça uma alta análise, uma exegese, uma hermenêutica nesse texto, vocês que me veem. Gálatas 6,6. Você que está sendo instruído pela palavra só quer compartilhar com o seu instrutor problemas? Sim, compartilhar também, sim, problemas. Mas também coisas boas, frutos bons. E aí? Compartilhar tudo que é bom com o que instrui. E aí? É claro que eu vejo também isso acontecer. Tem pastores de algumas igrejas que as pessoas entendem, compreendem e compartilham coisas boas para com eles. Não para enriquecer não, mas coisas alegres, coisas boas, um presente. Sim, é lícito, é bíblico. Agora, o que não é lícito, como eu já falei, o que não é lícito é cobrar para pregar. Isso não é bíblico. A gente vê aqui, ó. Eu poderia trazer mais textos mostrando que sim, que é lícito. Que o pastor pode viver, o salário é digno, é bíblico. Agora, volto a dizer de novo, como tema do vídeo, bíblico não é cobrar para pregar. E muitos larápio hoje cobra. E a culpa é sua, a culpa é minha, que aceita isso.
que o pastor chega e diz, quanto você cobra? Não é para perguntar, é para te convidar para vir pregar na minha igreja. Agora, se você é um cidadão, um irmão de outro estado, e eu digo, não, a igreja vai arcar, sim, é digno, vai arcar com a sua passagem. Vai arcar, vou arcar, a igreja vai arcar, sim, com a sua ida e com a sua vinda, e aqui tem um hotel para você ficar, ou uma casa pastoral para você ficar, e vamos te alimentar. Sim, vamos cuidar de você. Que é isso? Você vai vir tão longe? É bíblico, é digno, é certo. Agora, vamos lá. Eu poderia usar o texto aqui, Daniel 5. Vamos usar Daniel 5? Daniel 5 acontece quando você começa a ler, Belsazar, depois que Nabucodonosor morre, seu filho Belsazar faz aquele banquete. Nós conhecemos bem, né? Faz aquele banquete maravilhoso. Entre um banquete pagão. Começa a beber vinho com vários importantes da corte. E lá, depois, manda pegar os utensílios do templo do Senhor, que estava lá sob o poder de Nabucodonosor no templo da invasão da Babilônia, mas deixou guardado. Ele mandou pegar os cálices e chegou ali e começou a tomar vinho com os seus importantes e com as concubinas e outras dentro do cálice sagrado do Senhor. Aí a gente conhece bem a história da mão. O Senhor na mão, aquela mão que aparece, começa a escrever aquelas palavras na parede. E ele se amedronta, fica terrivelmente com medo, apavorado. E começa a chamar os magos todos e diz, eu vou cobrir de honra, vestir de casaco de púrpura e de honra e de joias, para aquele que me desvendar o que quer dizer, o que essa mão escreveu. E ninguém conseguiu descobrir. Até sua mãe chegar e dizer, nos tempos do teu pai existia um sábio, onde o Espírito do Deus da sabedoria, de Deus, habita nele. Chama-o, ele vai saber. E quando chamou ele, vejam só, quando o chamou, disse, eu vou te cobrir. Nenhum dos sacerdotes, nenhum dos magos conseguiu descobrir o que estava escrito na parede. Mas eu vou te cobrir de honra, vou te cobrir de um manto de púrpura, eu vou te cobrir de joias. Ou seja, eu vou te cobrir de todos esses presentes se tu descobrir ali, ó, o que está escrito. Ele disse, agora vamos lá, a gente pode usar essa passagem. De forma alguma, pode pegar os teus bens, os teus tesouros e dar para outro. Agora, enquanto está escrito, sim, eu vou te revelar o que está aí. E revelou, o Senhor deu o conhecimento e ele revelou o que estava ali para o rei. E depois disso acontecido, o rei mandou cobrir ele com um casaco de púrpura e joias. E ele aceitou. Mas de início não. O que a gente pode extrair dessa passagem? Hoje eu estou em minha casa, me convidam para pregar, de forma alguma eu aceitarei. Cobrar. Valdomiro, já aconteceu comigo, me chamaram para pregar, disse, o senhor cobra quanto para pregar? Eu disse, não, moço, eu não sou esses falsos profetas de hoje não, isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. Onde é que tem na Bíblia Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos cobrando para pregar? Eu faço o que tem na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala de forma alguma e cobrando para pregar, não. Isso não é lícito. Agora, vamos lá, cobrar para pregar de forma alguma. Agora, oferta, a igreja dá uma oferta ao pregador, aí sim, pode sim. Se ele quiser, tudo bem. Se ela também não dá, tudo bem, porque eu já fui para a igreja pregar, que não me deram nada. E tudo bem, se me chamar de novo para essa mesma igreja, eu vou de novo, porque a palavra de Deus não se vende. Agora, se a igreja quiser, irmão, vou te dar uma oferta. Deus sabe da minha necessidade. É bíblico, porque Jesus Cristo, agora vamos usar a Bíblia de novo, Jesus Cristo era um pregador itinerante. Ele e os apóstolos iam levar a mensagem na sinagoga, nas ruas, nos montes, por todo canto. Não tinha emprego os apóstolos. E tinha oferta. As pessoas os alimentavam, davam oferta. Você vê no Evangelho de João, João dizia, naquela cena do vaso de alabastro, onde Judas disse, para que esse desperdício quando a mulher quebra o vaso de alabastro, que era caríssimo, jogou na cabeça de Jesus, ele disse, para que esse desperdício? A gente poderia vendê-lo e dar aos pobres. Aí o escritor de João fala, disse, olha, ele falou isso, mas ele não falou isso com cuidado para com os pobres. Porque ele não tinha cuidado para com os pobres. Ele falou isso porque era ladrão. Queria vender para colocar o dinheiro para ele roubar, porque ele roubava constantemente
das ofertas que ali colocavam. Porque como Jesus era um pregador itinerante, como muitos pastores hoje que são itinerantes, que viajam pelo Brasil, as pessoas dão oferta. E Jesus também andava e as pessoas ofertavam, ajudavam, davam oferta. Como ia manter Jesus? Como os apóstolos... É claro que Deus Todo-Poderoso, né, promovia o sustento. Aí tocava as pessoas ajudavam. E Judas era o tesoureiro e ficava com a bolsa das ofertas. E ali eles tiravam para comprar o alimento, para se alimentarem. E aí ia indo. É bíblico. Oferta é bíblico. Você pode me convidar e ir lá me dar uma oferta. Eu calado, boca fechada. Não cobro nada. Não posso cobrar. Não é bíblico cobrar. Como muitos hoje cobram. É tantos mil. Que é isso? Estão cobrando cachê aí de astros famosos. Que é isso? Que Bíblia é essa que vocês estão lendo? Totalmente herético. Agora, volto a dizer. Oferta sim, é bíblico. A oferta é bíblica. Você pode me convidar. Ir lá na igreja. Deus sabe todas as coisas. Ir lá, a igreja levantar uma oferta. E tipo, presentear com a oferta. Olha aqui, principalmente um pregador itinerante. Que ele vive de um canto para o outro. Às vezes sobrevive assim. Deus sabe a necessidade, a providência de como ele sobreviver. Sabe da necessidade. Aí, ajuda. Do mesmo modo que o Senhor mandou os corvos alimentar com pão e carne Elias à beira do rio, nos tempos de sequidão, a mesma coisa ele faz com você. Leva a minha mensagem, leva a minha mensagem a Acabe. Leva a minha mensagem a Jezebel. Leve a minha mensagem às igrejas. Leve a minha mensagem ao povo. E não se preocupe, leve. Eu quero que você viva assim, leve. Vai, e aí eu cuido de você. E Deus cuida. Toca no coração da igreja para levantar oferta para você. Você não cobra. Você não cobra. Deixe que a igreja te presenteie. Presentei. Se ela não dá nada, como eu disse, eu já fui para a igreja que não me deu nada. E jamais, se me chamar de novo, eu vou para a mesma igreja de novo, porque não se cobra. Palavra de Deus, a Bíblia não se cobra. A mensagem, a pregação não se cobra. Mensagem não se cobra. Não se pode cobrar para pregar. Agora, oferta, se a igreja quiser presentear você, tudo bem. E você quiser aceitar, tudo bem, é bíblico. Agora, cobrar para pregar, jamais. E pastor receber salário, como a gente viu na Bíblia, sim. Sim, é bíblico. Eu vivi instantaneamente 100%, não para ficar milionário ou roubar as ovelhas. Não, mas para o seu sustento, para a sua sobrevivência, sim, é bíblico. Nós vimos agora em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Quiser ler, você lê de novo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Leia. Faça uma exegese, o do antes e o depois, e outros textos, falando que é lícito sim o pastor ter o seu salário e ofertas livres, sim, mas cobrar para pregar jamais. Amém, amém. Que as bênçãos do nosso Deus sejam com todos vocês. Espero que, se algum irmão tem dúvida sobre isso, agora está sanado. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo adentre vossos lares e encha-vos de paz, hoje e para todos sempre. Amém.